Boa tarde, povo. Vou continuar aqui então com o trabalho da função afim. Vamos ver hoje dois conceitos. O conceito de zero da função afim, tem a sua utilidade, e o conceito de taxa de variação, ver na função afim quanto é que é a taxa de variação. Na verdade, a taxa de variação da função, como vocês vão ver em física, ou já viram em física, é a velocidade. Portanto, podíamos pensar na velocidade da função, no gráfico da função, com um objeto que percorresse o gráfico da função respeitando t, não é? De forma crescente t, ia percorrer com uma determinada velocidade o gráfico da função. Podia ser mais rápido ou mais lento esse percorrer do gráfico, imaginando no eixo do x o tempo e no eixo do y a posição do objeto. Portanto, o gráfico, o caminho, seria descrito desta forma. Pensar na velocidade com que este objeto percorre o seu caminho. Isto é a taxa de variação da função. Vamos ver formalmente. Já tínhamos visto no capítulo de funções, apenas para introduzir o conceito. E agora vamos ver na prática, com função afim, como é que se calcula a velocidade dela, do objeto. Vamos começar então por aí, pela revisão do que vimos até agora, e depois estes dois conceitos, zero e taxa de variação. Pelo meio, eu já estava a pensar, por causa de um problema que apareceu num grupo de alunos de agroindústria, falar sobre a determinação do ponto de interseção do gráfico de duas funções afins e uma aplicação de economia política para ilustrar isso. É uma aplicação muito comum, mas vai ter considerações certamente de economia política. Portanto, eu vou, quando começar essas considerações, avisar que as vou começar e indicar o ponto do vídeo onde vocês podem recomeçar a seguir o vídeo sem terem necessidade de escutar, porque isso pode-vos perturbar, escutar as minhas considerações prováveis. Não sei se as vou fazer, tentar a pensar se as faço ou não, de economia política. E vamos ver então. Se as considerações forem feitas, eu faço a indicação de que as vou fazer e o ponto do vídeo onde devem retomar, já sem terem os vossos ouvidos ofendidos pela análise económica, não é? Porque é uma questão de economia. E embora depois vão ver que, sobretudo os alunos da agropecuária, têm isso no segundo ano. Portanto, há disciplinas do segundo ano que trabalham este mesmo conceito, numa lógica, sem o dizerem, mas também de economia política. E, portanto, vamos lá. Então, o que é que vimos até agora? Até agora vimos que uma função afim é, então, uma transformação de domínio R e contra domínio R que a x faz corresponder a f de x. A forma, portanto, pegamos no objeto x, dá y, portanto, isto aqui é y. X, y é a relação habitual. Isto aqui é o mesmo que ter y. E a forma é linear, ou seja, tem uma relação linear com... isto vai se chamar mais tarde uma função linear, se o b for igual a zero, mas tudo bem. Ax mais b é esta maneira de pegar no objeto x e obter a imagem y. A vezes x, multiplicar o a por uma constante x e somar outra constante. A e b têm que ser conhecidos, e se a e b forem conhecidos, vocês podem traçar facilmente o gráfico desta função. Prova-se facilmente também que este gráfico é uma reta. Portanto, basta que vocês encontrem dois pontos, aí vocês atribuem valores a x e veem quanto é 0, por exemplo, para x, dá automaticamente b para b para y. 0 para x dá b para y. Portanto, dá o ponto 0b. Portanto, o ponto 0b pertence ao gráfico. 0b fica aqui. Este ponto pertence ao gráfico. E depois, por exemplo, atribuindo o valor 1 a x, vem, ora, f de 1 é y igual a vezes 1 mais b. Portanto, é o mesmo que ter a mais b. Fica a mais b.
Então, aqui no ponto 1, eu tenho, por exemplo, A mais B e formo outro ponto. Logicamente, com estes dois pontos, já não preciso estar a marcar mais pontos, já sei que tudo isto pertence ao gráfico da função. Automaticamente, basta ter dois pontos, uma vez que é uma reta, dois pontos definem uma reta e temos o gráfico da função. Bom, eu não atribuí valores a A e a B, mas eu vou atribuir aqui agora valores a e a B. Bom, o B, por exemplo, o B igual a 2 e o A também igual a 2. Então aqui ficava 2 e aqui ficava 4. E aqui seria 2 mais 2 e 2 mais 2 é igual a 4. E aqui seria simplesmente 2 e aqui 4. Ok? Ou seja, em cada caso prático, isto é relativamente fácil de fazer. Portanto, o gráfico de uma função afim é uma coisa fácil de construir e é fazer uns quantos exercícios que isto nunca mais se esquece. Muito bem. Então, a seguir a isto, podemos fazer o problema direto, podemos fazer o problema inverso, ou seja, podemos ter um gráfico de uma função, e aí começam os problemas e o trabalho. Podemos ter o gráfico de uma função e perguntarem-nos qual é a função afim que gerou esse gráfico. Primeira coisa, se for uma reta, é uma função afim. Se não for uma reta, não é uma função afim. Portanto, tem que ver primeiro se é uma reta. Se o gráfico é uma reta, automaticamente vocês vão conseguir descobrir o A e o B, mas o A e o B vão ter que ser incógnitas e vocês vão utilizar provavelmente um sistema para, vejam o vídeo anterior, vão utilizar um sistema para determinar o A e o B e assim que determinarem o A e o B, vocês têm a função afim definida e o resto segue-se. Para que é que serve depois isto? Serve depois para, se vocês tiverem a fórmula, pegam num x qualquer, substituem e obtêm o y correspondente. E o y correspondente é o nível do gráfico, não é? Se eu pegar aqui em x, vou ver aqui em cima está y. Sei lá, com esta determinada quantidade de coisas, obtenho esta outra quantidade de coisas, imaginando que x e y são as relações entre duas coisas. Por exemplo, a quantidade de proteína ingerida pelo animal e a quantidade de proteína de massa corporal ganha pelo animal. E outras, o que vocês quiserem. A quantidade de sol por uma planta e a quantidade de glicose sintetizada por essa planta, por aí fora. Bom, isto foi o resumo do que nós vimos até agora. E na conversa com os alunos de agroindústria apareceu um problema que é bastante comum. Tem imensas aplicações, embora no ensino médio não há muitas aplicações e depois é tarde demais, não é? Normalmente as pessoas não aprendem as coisas e quando mais tarde são necessárias utilizar, os professores não as utilizam porque sabem que os alunos que têm à frente não entendem, não têm a ferramenta, aquela é uma ferramenta básica, mas o aluno não a tem, aí o professor dá a volta, enrola, tenta explicar de outra maneira, às vezes de formas muito mais difíceis de entender, porque os alunos não têm a ferramenta. Essa ferramenta básica que apareceu na conversa com os alunos de agro aparece no exercício 14. Exercício 14 da página 76. Então, dadas duas funções afins, normalmente duas funções afins, uma tem um gráfico deste jeito e a outra tem, por exemplo, um gráfico deste jeito. Como são duas retas, elas têm um ponto em que se encontram. Este ponto aqui, dada esta função afim f e esta função afim g, elas têm este ponto em que se encontram. Ora bem, este ponto é possível ser determinado. Se vocês conhecerem a função f e conhecerem a função g, portanto, a função f é f de x igual a ax mais b, e a função g é a função g de x igual a linha x mais b', não tem que ser, evidentemente, não são, em geral, o mesmo a e o mesmo b, senão elas eram a mesma, não é? Só com esta informação,
Atenção que o A e o B têm que ser conhecidos e o B' e o A' também têm que ser conhecidos. Só com esta informação eu consigo determinar este ponto. Este ponto que eu vou chamar alfa-beta. Alfa-beta. Portanto, isto aqui é alfa. Alfa. E este valor aqui é beta. Este ponto é, portanto, o ponto alfa-beta. Estão a ver de onde é que vem a palavra alfabeto? De onde é que vem a palavra alfabeto? Pois é. Alfa, beta, ou seja, letras gregas A e B. Este ponto que aqui está, só com a informação das funções, eu consigo determinar este ponto. Certo? Ok? Como? Bom, este ponto é um ponto que pertence ao gráfico de f. Portanto, este ponto verifica y, ou seja, beta, y igual a ax mais b. Certo? Mas isso é tudo letra. Não, não é tudo letra. O a e o b são números conhecidos. As únicas incógnitas são o x e o y. O a e o b, cada caso prático, vão ser números, portanto, são coisas conhecidas. As verdadeiras coisas desconhecidas são o x e o y. Então, este ponto, quando ele for desconhecido, é um ponto de coordenadas x, y. Este ponto que aqui está é um ponto do gráfico da função f, portanto, é um ponto de coordenadas x, y. Verifica a equação de verifica a regra f. Mas ele também verifica a regra g. Portanto, o y, o mesmo y, também é igual a A'x mais B'. Agora reparem, isto que aqui está é um sistema. É um sistema com duas equações e duas incógnitas. Equação de cima e equação de baixo, x e y, x e y. O a e o b, o A' e o B' são conhecidos. Ora, se têm duas equações e se têm duas incógnitas, é geralmente relativamente fácil determinar a solução, não é? E ao encontrar a solução, quando isto acabar, quando isto for resolvido, vai ser x igual a um certo alfa e y igual a um certo beta. Numéricos, com números. E, portanto, acabei de localizar o ponto de interseção dos gráficos. Certo? Bom. Viram vocês? É muito teórico isso. É muito teórico. É a teoria que permite... Eu, inclusive, podia ter continuado aqui valentemente. Podia ter continuado valentemente e resolvido isto. E como é que se resolvia isto? Isto era relativamente fácil de resolver. Tirar aqui o G, tirar aqui o F. Deixa cair as coisas hoje. Bom. Então, se eu multiplicasse a de baixo por menos 1, vinha y igual a ax mais b e a de baixo menos y igual a menos ax menos A'b', somava uma com a outra e ficava 0 igual a... Aqui ficava ax menos A'x' mais b menos b'. Resolvi esta que aqui está. Punha o x em evidência, passava o x para o lado de lá. Ficava A'x menos ax igual a b menos b'. Colocava o x em evidência. A' menos a x igual a b menos b'. B menos b'. E dividia por isto, passava isto para o lado de lá, dividir x igual a b menos b' sobre a' menos a. E tinha acabado de encontrar o meu alfa. Atenção que isto são tudo valores numéricos conhecidos, portanto eu tinha encontrado o meu alfa. O meu alfa é b menos b' sobre a' menos a. Ora bem, uma vez que obtive o x, substituo na de cima. Substituindo na de cima, substituindo na equação de cima, já tenho o x.
Como já tenho o x, y sai igual... Acabei de encontrar o ponto x. É tudo letra, professor. Não. Isto nos casos práticos é número. O A e o B são conhecidos, o A' e o B' também são conhecidos. Fazem esta conta, dá 2, 3, 1, 0,5, não interessa. Dá um número. É só substituir aqui. Então vem y igual a A vezes B menos B' sobre A' menos A mais B. E podia já estar feito. Tá? A fórmula está estabelecida. Então quer dizer que o beta, isto é passível de simplificação, teria multiplicar A por isto, B por isto. Ora, multiplicando A por isto, vem AB menos B'A sobre A' menos A. E agora o B tem que multiplicar também por isto, mais B'a' menos AB sobre A' menos A. Ou seja, reparem, isto agora soma tudo, este corta com este corta com este, e fica B'a' menos B'A sobre A' menos A. Ou seja, pode estar errado. Se estiver errado, corrijam. Eu vou verificar depois na edição se isto está certo. B'a' menos B'A sobre A' menos A. Então quer dizer que o ponto de interseção destas duas retas, eu podia estabelecer uma fórmula e escrever que o ponto de interseção é o ponto de coordenadas B menos B' sobre A' menos A, vírgula, B'a' menos B'A sobre A' menos A. E este é o ponto de interseção, uma fórmula, e que ninguém vai... É imemorizável isto aqui. Há pessoas que memorizam até livros completos, portanto, o que é que seria? Para essas pessoas é fácil, e olham para aqui e nunca mais... Não sei como é que funciona a memória dessas pessoas, não é o meu caso, eu não consigo memorizar fórmula nenhuma, mas isto seria a fórmula do ponto de interseção. O ponto de interseção do gráfico. Intersecção do gráfico DF, interseção com o gráfico de G, em que F é AX mais B e G é A'X mais B'. Não, isto aqui não tem interesse. Isto depois em cada caso prático. Não tem interesse. Sei lá, para mim não tem interesse. Porque como não consigo decorar nada, não consigo, literalmente, eu sou matemático porque não consigo decorar nada. E como não consigo decorar nada, o lugar ideal para quem não consegue decorar nada é matemática, não é? Quem consegue decorar fórmulas pode ser advogado. Pode decorar leis e regras e texto completo. Quem não tem jeito nenhum para decorar, olhem, pensem nisso. Quem não consegue decorar nada, pense na matemática, porque é o lugar onde não é necessário decorar nada. Temos então a fórmula. Podíamos ter uma fórmula para o ponto de interseção, mas não temos. Ninguém estabelece esta fórmula. Não se estabelece, não tem interesse, apenas que para pessoas que têm muita facilidade em decorar. É que isto teria algum interesse para as pessoas normais. Isto não é demasiado difícil de decorar. Coisas muito parecidas. Na prática, como é que funciona? Na prática funciona, por exemplo, o exercício 14A. São dadas duas funções. 14A são dadas duas funções. É dada a função f de x igual a 3x. Isto é f de x igual a 3x. Esta é fácil, o gráfico. Ela é uma função linear. Passa aqui em 0 e depois por cada unidade cresce 3. E a outra é x mais 2. X mais 2. Ora, passa aqui no 2, não é? E deve ser mais ou menos assim. Isto é a função g de x igual a
x mais 2. E elas interceptam-se aqui neste ponto. Este ponto é o ponto de interseção, o tal alfa-beta, ou xy, se vocês quiserem. Xy, ponto de coordenadas xy, para não convém confundir com isto aqui, eu vou-lhe chamar alfa-beta mesmo. X e y é as incógnitas. Alfa-beta é no momento em que conhecemos o ponto. No momento em que conhecemos o ponto, sabemos quanto é que vale alfa e sabemos quanto é que vale beta. Como é que determinamos o alfa-beta? Claro, podíamos fazer isto aqui, isto é alfa, isto é beta, não é? Mas não vamos ter a fórmula, simplesmente vamos pegar, ele é um ponto de coordenadas x, y, verifica a fórmula de f. Portanto, y tem que ser igual a 3x. E ao mesmo tempo, y tem que ser igual a x mais 2. Y igual a 3x, y igual a x mais 2. Porque ele verifica esta equação porque pertence ao gráfico de f e verifica esta equação porque pertence ao gráfico de g. Multiplicando a de baixo por menos 1, fica y igual a 3x e a de baixo fica menos y igual a menos x menos 2. É tudo multiplicado por menos 1. Somando um com o outro, aqui zera, e deste lado fica 3x menos x dá 2x, menos 2 mais 0 dá menos 2. Ou seja, já conseguimos tirar aqui o x. Passando para o lado de lá o 2, fica 2 igual a 2x, portanto, x igual a 1. 2 a dividir por 2. Então, neste momento já sabemos que o alfa é igual a 1. Este ponto aqui tem de coordenadas 1. Só falta saber o y. Para saber o y é fácil. Como y igual a 3x, y vai ser igual a 3 vezes 1, portanto, y igual a 3. E vejam a facilidade com que nós encontramos, sem ter necessidade de decorar aquela fórmula, a facilidade com que, resolvendo rapidamente um sistema, nós encontramos o ponto de interseção e não precisamos de decorar a fórmula. Por isso é que eu estou em matemática, porque como não consigo decorar fórmula nenhuma, faço estas coisas ou outras coisas parecidas, obtenho as mesmas coisas que a fórmula com rapidez. Portanto, ir para a matemática é a garantia de que não têm que decorar fórmulas. Se forem para química, para física, para direito têm que decorar leis, têm que decorar montes de coisas. Talvez o único lugar da ciência onde não precisamos decorar nada seja a matemática. Portanto, aqueles que têm dificuldades em decorar coisas, pensem seriamente que a vossa praia pode ser a matemática. Muito bem, na física também não é preciso decorar muita coisa. São só umas fórmulas fundamentais, mas há umas fórmulas fundamentais na física. Eu dá-me ideia, não sei, só falando com as pessoas de física, mas eles também decoram muito pouca coisa. Muito bem, vamos lá. Então quer dizer que isto seria o 14A. É a mesma coisa para o 14B e para o 14C. Talvez sejam sistemas mais difíceis de resolver, mas aí teremos que ver estratégias de resolução de sistemas. Conforme for aparecendo, eu posso-vos mostrar essas estratégias a funcionarem. Mas normalmente multiplicando uma delas por qualquer coisa, multiplicando a outra equação por outra coisa conveniente, há alguma coisa que cancela, e depois de uma das variáveis cancelar, como aqui cancelou o y, porque podemos multiplicar também a de cima, não é? Se eu precisar, multiplica a de cima e a de baixo. Por exemplo, aqui está 2y e aqui está 3y. Multiplica a primeira por 3, fica 6y. Multiplica de baixo por menos 2, fica menos 6y. Então, imagina aqui estar 2y e aqui 3y. Multiplicava a de cima por 3 e multiplicava de baixo por menos 2. E ficava 6, cortava do mesmo jeito 0. Há outras formas ainda mais simples de resolver isto. Porque se o y é igual a isto e se o y é igual a isto, automaticamente isto é igual a isto, não é? Isto é igual a isto e desaparece também o y. A estratégia de resolução de sistemas é do ensino fundamental, mas sempre que possível eu vou revendo isso aqui nos vídeos, porque é demasiado importante. Então, tudo bem, encontramos o ponto de interseção. Já agora, é o mesmo da fórmula? Vamos rezar? Vamos rezar e a ver se dá. Bom, quanto é que vale o A? Ora, o A vale 3, o B vale 0, o A' vale 1 e o B' vale 2. Então vamos substituir. B menos B' é 0 menos 2. A' menos A, ora, A' é 1,
1 menos 3. Vou deixar ficar os números completos, só para verem isto aparecer. Então, b menos b', portanto, 0 menos 2, a dividir por a' menos a, 1 menos 3. E agora, b', 0 vezes 1, menos a vezes b', a vezes b', 3 vezes 2, sobre a' menos a, menos a, 1 menos 3. Ora, 0 menos 2 dá 2, 1 menos 3 dá também 2, 0 menos 2 dá menos 2, 1 menos 3 dá menos 2. Como é que se faz? Dá-se o sinal do maior e faz-se a diferença, não é? 0 vezes 1 dá 0, 3 vezes 2 dá 6, portanto, menos 6. E 1 menos 3, já sabemos que é menos 2. Ou seja, menos 2 sobre menos 2 é 1 e 6 sobre 2 é 3. Estão a ver? 1, 3, 1, 3. Fácil? Agora, a questão é sempre a mesma que eu vos estou a dizer. Quem tem facilidade em decorar fórmulas, há pessoas que conseguem decorar livros inteiros. Pois bem, decorem mais esta. Um grupo de vocês consegue decorar tudo o que quer. Mas pessoas relativamente normais têm dificuldade e eu, literalmente, para mim seria um inferno decorar isto. Eu acho que ao fim de um ano teria isto decorado. Muito bem. Isto é... Ainda não falámos nada de novo. Hoje, isto é apenas recordar o que fizemos até aqui e fazer exercícios. Muito bem. Agora é que é a parte em que há uma aplicação, é a parte em que entra necessariamente alguma observação de economia política e, portanto, podem passar esta parte do vídeo e retomar. Eu vou-vos indicar o minuto em que tenho que retomar este vídeo com os zeros e a taxa de crescimento da função. Então, há uma aplicação para este tipo de exercícios insuspeita. Isto vê-se em agropecuária, em particular, mas provavelmente da agroindústria também vem isto, que é a formação de preços. Como é que se forma um preço? Vocês dirão assim, isso é fácil. Bom, é fácil, é? Realmente, para nós é fácil. Mas um filósofo amigo meu chamou-me a atenção para, na União Soviética, no tempo em que a União Soviética tinha uma economia planificada, portanto, no tempo em que a União Soviética existia enquanto economia planificada, e há economias, ainda existem economias muito planificadas, normalmente associadas, nem sempre, mas normalmente associadas a países de ideologia política, de sistema político marxista ou de derivado marxista, sei lá, Cuba, Coreia do Norte, China até os anos 80, que depois abandonaram este processo, mas, portanto, vão ver que um país de inspiração, ou um regime comunista, como é o caso chinês, não tem economia planificada do jeito que eu vou falar. E talvez países de ideologias não comunistas têm economias igualmente muito planificadas. Não sei. Suponho que algumas ditaduras tenham economias muito rígidas. Portugal, por exemplo, no tempo em que era um país de extrema-direita, de direita, né? De fascista, até a economia também era muito planificada. Portanto, economias planificadas não são necessariamente sinónimo de países comunistas. Podem ser também sinónimo de países de direita. Portanto, neste caso, os extremos políticos acabam por aliar-se no mesmo tipo de modelo, que é um controle do Estado sobre a economia. E, portanto, se o Estado controla a economia, um dos desafios muito difíceis de resolver no tempo da economia planificada na Rússia, há 40, 50 anos atrás, era estabelecer o preço das coisas. É fácil estabelecer o preço das coisas. Eu lembro-me das minhas aulas de Marx, Marx enquanto economista, não é? Que ele é um grande economista e, portanto, o trabalho dele enquanto economista é estudado no curso de Economia. Umas ideias um pouco infantis passavam pela minha cabeça sobre a forma de formar o preço
de um bem. E, essencialmente, o Marx estabelecia diferenças do tipo de bens, mas os bens económicos, em geral, eram reprodutíveis. Ou seja, quanto é que é o preço de um sapato, de uma havaiana? Bom, é o custo de fazer outra havaiana. Eu adoro a minha havaiana e a minha havaiana custa R$1 milhão. Isso não faz muito sentido, porque eu faço-lhe outra igual por 30. Portanto, o preço do bem é relativamente fácil de estabelecer com este critério. Portanto, o critério de reprodutibilidade. O preço de um bem é igual ao valor que custa fazer um bem igual àquele. Isto é uma ideia que eu achei muito atraente na altura em que estudei isto em economia, mas é uma ideia muito infantil. Porquê? Bom, vamos imaginar, portanto, neste caso, os planificadores, não é? Os burocratas, normalmente são funcionários do governo, dizem o preço do bem é o valor de reprodução desse bem. Portanto, uma maçã... Quanto é que custa fazer uma maçã? Sei lá, tem que plantar a árvore, tem que cortar, tem que podar, tem que regar, tem que aguar, tem que pôr... Bom, é um custo, não é? É um processo de produção da maçã. E, portanto, uma maçã custa R$1. R$1. E pronto. Quanto é que custa fazer uma maçã? R$1. Então, o preço da maçã é R$1. Não sei como é que se escreve R$1. Vou pôr aqui o símbolo de cifrão. R$1. E, logo a seguir, uma manga. Quanto é que custa uma manga? A manga... Bom, a manga é fácil. A árvore foi plantada há 50 anos atrás pelo seu avô. Aquilo é só chegar lá, não precisa de grande, não precisa de aguar, não precisa de regar, não é como se diz em Portugal. Não é preciso regar, não é preciso pôr, não é preciso cuidar, não tem pesticida, não é preciso nada. E ao fim de uns meses, chega lá, colhe a manga, leva direto e vende. Então, nesse caso, uma manga custa R$0,1. Que é o custo de reprodução, que é o transporte, sei lá, estou a exagerar o preço, mas vou colocar aqui 0,3, ficar mais legítimo. 30 centavos é o preço de uma manga. E lá está. O funcionário do governo chega e escreve uma tabela de preços, não é? Por ser economia planificada. Os preços têm que ser determinados fixados, não é? Para evitar o capitalismo, para evitar a exploração. Não é? Há sempre uma série de justificações ideológicas para fazer as coisas. Está fixo o preço. O que é que vai acontecer? O que é que vocês acham que vai acontecer se nós fizermos o preço da manga e da maçã deste jeito? Ninguém vai comprar maçãs. Porque as pessoas não amam assim tanto maçã, e a maçã é muito mais pequena do que a manga, ou em geral mais pequena do que a manga. É muito mais cara, e as pessoas que tiveram tanto trabalho a produzir as maçãs vão chegar ao mercado, são proibidas de vender a maçã mais barata, não podem vender a maçã mais barata. Do mesmo jeito, quem produz as mangas não pode vender as mangas mais caras, porque o governo utiliza o poder policial e o poder do exército para impedir as pessoas de funcionarem livremente como agentes económicos, e a pessoa que leva maçãs para o mercado volta para casa com as maçãs e depois joga no lixo. E a pessoa que vai com as mangas vende as mangas todas, mais venderia se mais tivesse, e cria-se aqui um ciclo vicioso. As pessoas vão abandonar as fazendas de maçãs, vão investir nas fazendas de mangas e deixamos de ter maçãs no mercado. Deixamos de ter maçãs no mercado. Eu sou suficientemente velho, entre aspas, para ter visitado os países comunistas. Em particular, em 1986, visitei a Jugoslávia. Portanto, o bloco caiu em 1989, mas em 1986 eu visitei a Jugoslávia, que era um país que estava há bastante tempo a fazer uma abertura. Era um país centralizado, de economia centralizada, mas que funcionava bastante bem. E eu lembro-me de tinha praticamente a vossa idade, um pouquinho mais velho do que vocês, estava sentado no chão, nas arcadas de um shopping, pseudo-shopping, não é? Porque
nós, ocidentais, que tínhamos dólares, que viajávamos com dólares, tínhamos lojas só para nós. E onde se comprava e vendia-se tudo, não é? Chegava lá e tinha tudo, não é? Mas as lojas das pessoas nacionais, dos nacionais da Jugoslávia na altura, não tinham praticamente nada. Que era este efeito que aqui está. Rapidamente, quando vocês fixam os preços, começam a desaparecer produtos. Há uma série de produtos que desaparecem, deixam de existir nas prateleiras das lojas porque não vale a pena. Aí o preço fixo faz desaparecer naturalmente coisas. As coisas desaparecem, somem-se. Mas nas lojas, então, para jugoslavos, não havia as coisas, mas as lojas para nós havia. E eu lembro-me, quando eu estava sentado no chão, que eu estava a comer qualquer coisa, estava com uma amiga alemã que eu tinha conhecido, e estávamos a conversar. E chegou ao pé de nós um jugoslavo, bastante agressivo, uma pessoa que via-se que era professor, alguém com... falava como quem mandasse no mundo. E pediu o meu passaporte. Perguntou-me se eu tinha passaporte. E claro, lógico, tenho passaporte, mas não te vou dar o meu passaporte. Não te vou dar o meu passaporte só porque tu queres. Então o que é que ele queria? Ele queria que eu fosse com o meu passaporte, a uma loja de produtos internacionais, comprar um gravador, um rádio um toca-fita. Que eu fosse comprar um toca-fita que ele queria, ele dava-me o dinheiro, eu utilizava lá o dinheiro do país dele para fazer as coisas no país dele, logicamente, e eu dava-lhe o rádio. Eu não ganhava nada com aquilo. Ele não podia comprar o rádio, porque não era estrangeiro, e a vida seguia. Portanto, isto era uma consequência perversa desta necessidade de centralizar os preços. Ou seja, os Estados centrais têm muita dificuldade em estabelecer os preços e, quando os fazem-no de forma muito ineficiente, fazendo com que, em particular, muitos produtos desapareçam. Lembro-me também mais tarde, em África, num país muçulmano em África, um policial fez a mesma coisa comigo, mas desta vez por causa do álcool. Ele queria comprar uma garrafa de vodka. Ele, como muçulmano e como cidadão do país, não podia. Eu podia, logicamente, porque havia lojas com álcool para nós, para pessoas não muçulmanas, suponho eu, ou estrangeiros. E bem perigoso. Ali eu sentia a minha vida bem mais complicada, porque ele era policial, ele estava armado. Podia ser uma armadilha, não é? Ele podia estar lançando uma armadilha para mim. Mas não, depois eu percebi. Intercedeu lá um engenheiro que me conhecia, disse que não, tudo bem, ele é boa gente, é meu amigo. E lá fui eu, com o meu passaporte, comprar uma garrafa de vodka, que era proibido num país muçulmano. Entreguei a garrafa de vodka ao policial e continuámos a conversar, e depois ele pegou uma bebedeira e ficou muito bêbado porque não sabia beber. Não se bebe vodka como quem bebe chá, não é? Eles bebem... O problema é isso. Não vale a pena também falar sobre isso. De qualquer forma, são observações curiosas. Então, dirão vocês, tudo bem. Então quer dizer que nos países estabelecer o preço de um bem é uma coisa muito difícil. Estabelecer o preço de um bem é extremamente difícil. Uma pessoa normal não consegue estabelecer o preço de um bem. É muito fácil a um grupo de pessoas estabelecer o preço de um bem, é muito difícil a uma pessoa, por muito inteligente que seja, estabelecer um preço de um bem. Porquê? Vocês vão ver nas algumas disciplinas, espero eu, é a agropecuária, há uma disciplina que trata isso, que os mercados funcionam do seguinte jeito. E nós chamamos em economia mercado, nós não dizemos que é o mercado o Mercosul. Não, isso não é. Isso é um conceito abstrato de mercado. O conceito de mercado é uma coisa muito simples. Em geral, mercado simples é um bem só. Mangas, por exemplo. Vamos tentar estabelecer o preço da manga. No mercado, como é que funciona? Então, se a manga não custar nada, então vou colocar aqui o preço. Preço. No eixo do X, o X vai ser o preço. Então vamos colocar aqui X, no eixo do X, preço. Na verdade, eu devia ter colocado aqui a letra P, que é o que vocês vão considerar
nas disciplinas que tratam isto, em vez de x, p. Mas pronto, para ficar com a roupagem da função afim, x vai ser o preço. Então imaginem, como é que é a curva da oferta de mangas no mercado? Bom, quando o preço for zero, ou preços negativos, o preço zero, não há nenhuma oferta de manga no mercado. Se chegarem ali ao Ceasa e o preço da manga for zero, eu garanto que não há ninguém lá a vender manga. Então, a partir de um certo valor de preço, começam a aparecer mangas no mercado. E quanto mais alto for o preço, reparem, quanto mais o preço for, mais oferta de mangas. Isto aqui, Y, vai ser as mangas. Portanto, X, o preço das mangas, Y, a quantidade de mangas que existem. Portanto, com este precinho aqui, já há algumas mangas no mercado. Conforme o preço da manga for aumentando, até vocês vão vender manga para o mercado, não é? Se o preço do manga for espetacular, imaginem um preço de manga espetacular, vocês vão à cata de manga e amanhã estão no Ceasa a vender manga. Portanto, aumenta a oferta de manga. Lógico, não é? É evidente. E, curiosamente, faz isto mesmo. É uma função linear. É uma função afim. Neste caso, afim, não é? Porque o B é diferente de zero. É uma função afim. A oferta de manga depende do preço e, portanto, a oferta é qualquer coisa do tipo AX mais B. Ou seja, AX, se vocês utilizassem a letra P, AP mais B. Mas vou deixar AX mais B. Ok. Então, isto é a curva da oferta. Quanto maior o preço, mais manga há no mercado. Mas, entretanto, não é só a oferta, não é? É a procura. E também existe uma curva da procura, também existe uma linha da procura. Isto é, quando o preço for zero, todo mundo quer comprar manga. A procura é tremenda. Se o preço da manga for zero, eu acredito que toda a gente corria para o Ceasa para trazer toneladas de manga para casa. E depois jogava no jardim, mas pronto, é grátis. Tem um custo de transporte e tal, mas tudo bem. Se o preço for muito perto de zero, acontece ao contrário. Portanto, é isto assim, não é? Isto é a curva da demanda. Demanda. Ou procura. Eu prefiro chamar procura. Esta curva é a curva a linha da oferta. Isto aqui é oferta. Cresce conforme cresce o preço. E a curva da demanda diminui conforme o preço aumenta. Quanto mais cara for a manga, menos gente quer comprar manga e menos manga é comprada. Agora reparem o que é que acontece. Está aqui uma situação ideal. Reparem, este ponto que aqui está, é o ponto ideal. É o ponto em que a quantidade de manga que chega ao mercado do Ceasa, estão a ver? Isto é a quantidade de manga que chega ao mercado do Ceasa, ao preço X, ao preço alfa. Portanto, este preçozinho alfa, beta, em que alfa é o preço da manga e beta é a quantidade de manga oferecida, é perfeito. Vocês chegam ao Ceasa, dizem que o preço é tanto e chegam com esta quantidade de manga e vão todos felizes para casa. Porquê? Porque a procura de manga é igual à oferta de manga. Não há nem desperdício. Quer dizer, dirão vocês assim, olha que situação maravilhosa, que situação ideal. Pois bem, este ponto aqui chama-se preço, lógico, o nome, preço de equilíbrio. E, logicamente, se ', função afim era a função da oferta, era a x mais b, a da demanda é a linha x mais b'. Portanto, basta que vocês façam a interseção, como vimos no caso teórico das funções afins, com o sistema, e vocês encontram o preço de equilíbrio. E é assim que as pessoas fazem. As pessoas, na verdade, quem tem um bocadinho de experiência de Ceasa, não sei se algum de vocês tem, eu tinha, na vossa idade eu tinha,
porque os meus pais eram caipiras e, de vez em quando a produção era muito alta, muito grande, davam um jeito de ir ao Ceasa vender. Havia um mercado em particular numa cidade grande, a 70 km de distância, que aceitava caipiras. Os caipiras podiam vender diretamente no Ceasa se quisessem, pagando uma pequena taxa. E o meu pai dava um jeito de levar para o Ceasa umas toneladas de produtos agrícolas, quando a produção era muito, muito, muito boa. E eu via o meu pai formar os preços. E demorava 5 minutos. O meu pai demorava cerca de 5 minutos a estabelecer o preço dos seus produtos. Dirão vocês assim, então como é que funciona, professor? É muito simples. Vocês jogam um preço, vê se os clientes... É assim, você joga um preço. No caso seria você e os seus clientes. E você vê se eles querem dar aquilo, se não querem. Se eles não querem dar aquilo, você baixa. Se muita gente quer comprar, você sobe, não é? Também não seja burro. Você estabelecer um preço baixo e de repente imensa gente quer comprar o seu bem, você percebe, alto, que eu estou a colocar um preço muito baixo. Aí você sobe, ajusta rapidamente, encontra rapidamente o preço de equilíbrio. 5 minutos. Antes do mercado abrir, antes do próprio mercado de Ceasa abrir, o meu pai e os outros que tinham o mesmo bem para vender, a conversarem com os compradores que estavam à espera para poder entrar nos portões do mercado para comprar, eles, em 5 minutos, estabeleciam o preço de equilíbrio daquele bem. Logicamente, dependia da situação. Portanto, depende da demanda. Não é? Pode não haver pouca demanda naquele dia, haver mais noutros dias. E depende também da oferta. Naquele dia podem ter chegado muitos caipiras que não costumam ir ao mercado com os produtos. Aliás, os caipiras eram muito mal vistos nesse mercado. Eram complicado, porque havia aqueles vendedores fixos profissionais que, na verdade, compravam aos caipiras para depois eles venderem, que não gostavam de ver. Tinham um mercado, tinham as suas bancas fixas no Ceasa de lá e não gostavam de pessoas livres, como o meu pai, que traziam os bens e que depois deixavam de trazer. Eles também não eram muito confiáveis, porque trazia, depois desaparecia, não é? Porque deixava de ter produção. E, portanto, é mais complicado. Eu procuro evitar as ideias infantis, as soluções infantis para os problemas complexos. Problemas complexos, em geral, têm soluções complexas. E vejam que este problema que os burocratas russos não conseguiam resolver numa economia centralizada e planificada como a russa da altura, o meu pai e os outros os compradores, vendedores e compradores, em 5 minutos, rapidamente ajustavam o preço e a vida seguia, não é? Isto significa que, na verdade, nós, em conjunto, somos muito eficientes a resolver problemas e as coisas teóricas a serem planificadas costumam ser muito complicadas de resolver. Portanto, vejam como é que isto funciona. Vocês podem pensar assim, não fiquei convencido. Ok, não preciso ficar convencido. Não estou aqui para convencer ninguém. Vou-lhe apenas mostrar como é que isto funciona num outro tipo de situação. Isto existe toda uma área da matemática chamada sistemas dinâmicos que estuda isto. Portanto, vou voltar a colocar aqui uma curva. Logicamente, a curva da demanda. É ver, não é? Quando vocês veem uma curva a cair conforme o preço aumenta, esta é a curva da demanda. A curva da oferta, vamos imaginar esta é a curva da oferta. Então, se vocês jogarem um preço qualquer aqui, ele encontra a curva da oferta. Vocês vão à procura e encontram a curva da demanda. Voltam a jogar para baixo, encontram a curva da oferta. Voltam a jogar para a esquerda, encontram a curva da demanda. Voltam a subir, a descer, a subir, a descer, a subir e rapidamente encontram o preço de equilíbrio. Vejam o que é que aconteceu. Imaginem o meu pai chega ao mercado e diz que o preço, ora reparem, o preço de equilíbrio está aqui. Está aqui, é alfa. Mas o meu pai está a pedir a mais do que é o preço de equilíbrio. Então o que é que ele repara? Ele repara que a curva da oferta está muito acima da curva da procura. Então ele ajusta e vem para aqui. Ao vir para aqui, reparem, agora, meu pai jogou um preço e de repente vê a curva da oferta aqui em cima.
Na verdade, isto tanto pode ser feito com a curva da oferta como com a curva da demanda. Fiz com a curva da oferta e devia ter feito com a curva da demanda, mas pouco importa. A ideia é mais ou menos a mesma. Então, automaticamente encontra a curva da oferta aqui, muita oferta, com este preço há demasiada oferta, e volta para trás e volta a ajustar para um preço P', que ele encontra aqui na curva da demanda. Ou seja, com este preço, era preciso que a demanda fosse esta, alta, para acertar. Então ele cai para o preço P'. Agora, quando ele estabelece o preço P', ele está a fazer um preço abaixo do preço de equilíbrio. Então o que é que ele encontra? Ele encontra pouca oferta. Com este preço P', havia pouca oferta. Volta a ir à procura da curva da demanda e assim sucessivamente. P', depois vai encontrar aqui um P 2 linhas alto demais, depois um P 3 linhas baixo demais e rapidamente, com meia dúzia de conversas com meia dúzia de compradores e vendedores, rapidamente eles ajustam aproximadamente, não é o valor exato, isto é o valor exato matemático, mas aqui era uma questão, sei lá, da manga. A manga a R$2 cai para 50 centavos e assim sucessivamente, rapidamente. A minha manga custa R$2. Para a sua manga custar R$2, era preciso que nós quiséssemos comprar tanto e nós não queremos comprar tanto. Então a minha manga custa 75 centavos. E nesse caso, beleza, eu quero comprar 2 toneladas de manga a 75 centavos. Mas eu não tenho 2 toneladas. Eu não tenho 2 toneladas. Então, bem, eu com manga a 1,50. A 1,50 era preciso. Então, rapidamente, nesta conversa, ajustam o preço. Isto funciona, chamados sistemas dinâmicos. Vocês podiam utilizar do mesmo jeito com a outra curva, com a curva da demanda, da procura, assim, da demanda. Então, era jogarem este preço aqui, encontravam a curva da demanda, vão a este lado, vêm acima, vão abaixo e encontram rapidamente, novamente, o preço de equilíbrio. Dirão vocês assim, então e os agricultores, os caipiras, a gente do Ceasa sabe isso tudo? Não sabem isto tudo. Claro que não sabem isto tudo. Eles não aprenderam nada disto. É a prática que ensina como é que funciona. Eles funcionam em termos de sistema dinâmico, porque nós somos sistemas dinâmicos em muitas coisas, e em particular a formação de preços é um sistema dinâmico, em que tem 2 linhas, uma linha para a demanda e outra linha para a oferta. Ok. E fecha aqui a observação de economia política, porque é inevitável. Isto é um exemplo de economia e é um exemplo de economia política, porque a economia que interessa é a economia política, porque existe polis, não é? Polis, cidade, portanto, mais do que uma pessoa, é imediatamente necessário política, porque as pessoas têm que se entender, e neste caso são pessoas para a formação de preços. Portanto, a existência de um mercado, o mercado da manga, a curva da demanda, a curva da procura, ponto de equilíbrio. Na interseção de 2 funções afins, uma função afim que controla o preço, a oferta em função do preço, e a outra função afim que controla a demanda em função do preço. E é muito fácil de entender que se o preço for mais alto, a demanda diminui, e se o preço for mais baixo, a oferta também diminui. Portanto, a oferta aumenta com o preço e a demanda diminui com o preço. Automaticamente, as 2 linhas se encontram e encontram-se o chamado preço de equilíbrio. Muito bem. E, continuando então. Ok. Zero de uma função afim. Há uma entidade bastante importante. Isto está aqui na página 79. Página 79. Zero de uma função afim. Também se pode chamar raiz. Eu prefiro chamar-lhe zero de uma função afim. Um erro comum é as pessoas irem à procura do f de 0. Ora, no f de 0 é automaticamente igual a b. Não é isto que estamos a falar. Esqueçam isto. Tem nada a ver. O zero de uma função afim é o ponto em que a função afim se zera. É o ponto em que f de x igual a 0. Este x é a raiz ou 0
de f. Então, o ponto x onde a função afim se zera é o seu zero. Mais uma vez, não vale a pena estar a decorar a fórmula que dá o zero. Mas é muito simples. Muito simples. Como é que eu determino o zero de uma função afim? Vou ver um exemplo. Exemplo. F de x. Vou pegar aqui no exemplo. 2x menos 5. F de x igual a 2x menos 5. Como é que seria o gráfico dela? Se vocês dessem ao trabalho de fazer o gráfico dela, ora, ela corta aqui em menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. E é assim, mais ou menos. 2x menos 5. Não é isso que nos interessa para já. Nós não queremos saber qual é o gráfico dela. Queremos saber onde é que ela se zera. Ora bem, então, f de x igual a 0 é equivalente a 2x menos 5 igual a 0. Passam 5 para o lado de lá. 2x igual a 5. X igual a 5 meios. Portanto, x igual a 2,5. Então, o zero desta função é 2,5. Resposta: 2,5 é o zero de f. 2,5 é o zero de f. Porquê? Porque f de 2,5 é igual a zero. Simples, não é? Muito simples o conceito de zero de uma função. Do ponto de vista gráfico, o que é que isto dá? Do ponto de vista gráfico, o que nós vemos é que f de 2,5 é igual a zero. Ora, isto gera um ponto, que é o ponto 2,5, 0. Pertence então ao gráfico da função o ponto 2,50. Ora, reparem. 2,50, 1, 2. 2,5 fica aqui. Então, este ponto que aqui está, y tem 0. Em y tem 0. Este ponto pertence ao gráfico. Ora, a função, lembrem-se que o b, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, este ponto também pertence ao gráfico. Então, se olharem para a função, determinarem o 0 com o b, então o b marca um ponto, o 0 marca outro, automaticamente vocês têm o gráfico da função. É a maneira mais elegante de determinar o gráfico de uma função afim é utilizando essa dupla informação. Por um lado, o b é oferecido, que é o ponto em que corta o eixo dos y, e o 0 é o ponto em que corta o eixo do x. É o ponto de corte com o x. Então, os dois pontos de corte, um é o b e o outro é o 0 da função. Não vale a pena enrolar. Isto é uma questão de fazer exercícios. Você agora tem um monte de exercícios. 22... aplicações. O 22 é muito interessante, é fundamental resolver o 22, que é determinação direta de zeros. Quem fizer o exercício 22 fica potente nisto e a vida segue. E o vídeo já está a ficar extenso. Eu vou deixar a taxa média de variação. O zero é muito importante. Parece uma viadagem, parece uma frescura. Agora, o zero, qual é o interesse? É importantíssimo. É das informações mais importantes sobre uma função afim. É o ponto em que ela corta o eixo dos x. Porque o ponto em que ela corta o eixo dos y é oferecido praticamente pela fórmula. E aqui tem que ser calculado. Este ponto é um ponto em geral muito importante. É o zero. E as funções podem ser ajustadas para que o ponto mais importante do seu gráfico seja sempre o seu zero. Este é o ponto mais importante do gráfico da maioria das funções afins com que vocês vão trabalhar. No caso de, reparem, no problema anterior, na função da procura, lembram-se da função da procura, ela diminuía, era o ponto em que deixava de haver procura. Este ponto aqui é o zero da função da demanda, não é? É importantíssimo saber preços
Este é o preço em que deixa de haver comércio daquele bem. Neste ponto, é o ponto em que já não vale a pena produzir mais aquele bem. Já mais ninguém compra. Se o custo de produção da manga for, por exemplo, 10 reais, não sei qual é o zero da função da demanda, mas não vale a pena estar a produzir mais manga. Porque já não é possível. Se o custo de produção passa este ponto aqui, este bem sai automaticamente do mercado, porque mais ninguém é burro para perder dinheiro para produzir aquele bem. Pelo contrário, este outro preço aqui, o de partida, é o preço mínimo. Portanto, isto é um preço mínimo a partir do momento a partir do qual alguém interessa-se em comprar aquele bem. Desculpem. Alguém se interessa em produzir aquele bem, porque isto é o da oferta. Ou seja, preços daqui para baixo ninguém vai querer produzir e preços daqui para cima ninguém vai querer comprar. Então este intervalozinho que aqui está, não sei que nome é que se dá, já não me recordo como é que se chama este nome, os vossos professores de agro, provavelmente quem trabalha, este intervalo é o intervalo de preços entre o preço mínimo e o preço máximo em que existe um mercado saudável, e a funcionar deste bem. Logicamente, o preço ideal é o chamado preço de equilíbrio, que é este preço aqui, P. Preço máximo, preço mínimo. Ora, o preço máximo é o zero desta função e o preço mínimo é o zero da função da oferta e o preço máximo é o zero da função da demanda. Portanto, os zeros são os pontos mais importantes, quer do gráfico da demanda, quer do gráfico da oferta. Certo? E, portanto, sem surpresa, é mais um exemplo, na prática vocês vão encontrar que os zeros das funções, isto é um zero da função da oferta, isto é um zero da função da demanda, é o que estabelece os intervalos possíveis, funcionais, saudáveis, para os preços de um determinado bem. E eu vou-vos colocar aqui 3 imagens com situações de equilíbrio em que nem sempre se consegue o preço de equilíbrio, não é? Vou mostrar 3 situações. Uma delas, que é o normal, consegue-se o preço de equilíbrio, e em outras 2 há 2 preços de equilíbrio e na outra não se consegue encontrar um preço de equilíbrio. Não pensem também que isto é um mecanismo maravilhoso. Como vocês sabem, vão ver agora da vacina do Covid, quando a vacina do Covid chegar, não é possível estabelecer o preço da vacina. Não é possível estabelecer o preço da vacina. Os mercados vão falhar na atribuição do preço da vacina, porque a vacina é tão preciosa que as pessoas estão disponíveis a pagar. Haverá sempre alguém disponível para pagar quantias absurdas por um bem e depois, com esse preço, não é possível. Portanto, demoraria demasiado tempo até formarem o preço da vacina e, nestas situações, eu diria que alguma planificação é preferível, ou seja, em particular, se calhar o custo, dar um prémio aos cientistas que descobrirem a vacina, ou quem produzir a vacina, um prémio bom, mas depois o preço de produção passa a ser o preço de referência, portanto, aí neste caso puramente marxista, no sentido de que o preço do bem é o preço de reprodução desse bem. E ficamos por aqui. Espero que tenham entendido, espero que não tenha sido um vídeo muito difícil, espero também não ter dito muitas bobagens. Se eu disse algumas bobagens, ponham nos comentários as bobagens ditas, vocês ou alguém por vocês. E isto são ideias em aberto. De qualquer forma, do ponto de vista da função afim, que é o que nos interessa, nós determinamos os zeros resolvendo a equação e determinamos o ponto de equilíbrio resolvendo um sistema. É isso que importa neste vídeo, é que retenham que nós temos as ferramentas, na função afim temos as ferramentas matemáticas para determinar os zeros e para determinar o ponto de equilíbrio facilmente e depois cada um dê a aplicação que quiser a este conhecimento teórico. Fiquem bem, sejam fortes e vamos voltar a ver-nos.